Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Fernandes e esse é o nosso Inteirados. Olha, o que eu já ouvi de homem dizer que hoje não se pode falar mais nada com as mulheres porque tudo é assédio, não tá de brincadeira. E você, também já ouviu ou falou isso? Existe uma infinidade de homens que compartilham dessas ideias por uma questão cultural ou simplesmente porque se incomodam mesmo com a equidade entre homens e mulheres. Se você também faz parte dos homens que abraçam a equidade e entende que a igualdade não é sobre competição, mas colaboração, e reconhece o valor da mulher como um todo para construir relações baseadas no respeito e na parceria, convido você a ficar com a gente. No programa de hoje vamos conversar com a psicóloga Ana Fábia Cirilo. A forma como nós conseguimos manter o equilíbrio dessa relação entre homens e mulheres e manter ambos saudáveis é você preservar tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Tem ainda o som de Rony Barbosa. Eu te peço e confesso, só você me faz bem. Seja bem-vinda, Ana Fábia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito pelo convite de poder estar aqui e quero te parabenizar muito por esse programa e dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com você. Gratidão por suas palavras, minha amiga. Tenho certeza que será enriquecedora a sua participação aqui. Fábia, vivemos numa sociedade patriarcal e por conta disso ainda temos resquícios de atitudes machistas. Então, qual o papel da mulher na desconstrução da masculinidade tóxica e na construção de um homem mais saudável? Então, Léo, com relação à sua pergunta, nós sabemos que o nosso país é originalmente patriarcalista. O patriarcado vem de uma origem socioeconômica, onde o homem é detentor de todo o poder, onde o homem que tomava todas as decisões unilateral, onde as mulheres não tinham vez, não tinham voz, e ele tomava todo aquele fardo sobre si, né? Compreender que o patriarcalismo e o machismo é fruto de uma educação, de uma orientação, ajuda tanto o homem a compreender esses processos, quanto as mulheres também. Porque o machismo e o patriarcalismo traz um adoecimento, tanto para os homens quanto para as mulheres. E é preciso também necessário entender que é um processo histórico. Vem desde lá quando as mulheres lutaram por direitos iguais, por trabalhar dignamente, não só o homem e as mulheres ficar na situação de subserviência. Né? Exatamente. O feminismo, ele nasce ali no século XIX, né? No final do século XVIII, século XIX, e traz uma proposta muito interessante que são os direitos iguais. Então, a partir dessas mudanças sociais, a mulher busca pelo direito de estudar, pelo direito de trabalhar, pelo direito de equiparação salarial. A mulher luta pelo direito de poder se divorciar dentro de uma relação abusiva, tóxica. A mulher luta pelo direito de poder decidir se ela quer ou não ter filhos, quantos filhos ela deseja ter. E toda essa construção, essas mudanças sociais foram causando uma mudança dentro desse processo. Então, quando a gente pensava no homem, por exemplo, o trabalho do homem estava atrelado à força, estava atrelado à conquista, estava atrelado à provisão, à proteção. E quando você pensava na mulher, o papel da mulher estava atrelado à afetividade, ao amor, ao cuidado. Então, dentro desse contexto, bagunçou um pouco esse equilíbrio dentro dessa sociedade e causou um pouco essa bagunça, né? E algumas pessoas se perderam um pouco nesse papel. E essa perda se dá a partir dessa educação, né? Que nós, enquanto homens, aprendemos os papéis, né? Mulher faz isso, homem faz aquilo. É como você falou, o homem estava ligado à questão da força. Então isso a gente aprende desde criança, que a mulher tem que ser serviçal ao homem e que o homem tem que apenas usar do trabalho braçal e prezar e dar segurança para a mulher. Exato, Léo. Com essas mudanças sociais,
A mulher, ela acabou saindo da casa, né? Saindo desse seio familiar, e agora ela passa a assumir, numa perspectiva filogenética, assumir esse papel que era do homem. No entanto, ela não deixou o seu papel de mulher, né? É aquela mulher que depois de um dia cansativo de trabalho, ela chega em casa, é aquela mulher também que vai cozinhar, que vai arrumar, que vai fazer os seus afazeres, porque ainda existe esse conceito que é muito forte dentro da nossa sociedade, mesmo de maneira inconsciente, né? Então, assim, hoje nós temos vários modelos de família, e nós temos o modelo familiar que a mulher é a que sai, que trabalha, que traz o dinheiro para casa, enquanto o homem é aquele que fica, que cuida do filho, que cozinha, que arruma. No entanto, há uma dor aí, há uma quebra da homeostase da masculinidade, mesmo que de maneira inconsciente. Esse homem sente-se ferido por isso. Muitas vezes ele não verbaliza, mas ele sente, porque inconscientemente ele entende que o papel de prover é dele, né? Que existe uma inversão de papéis ali. E isso causa essa resistência no homem. Então, infelizmente, hoje ainda existe muitas mulheres e muitas famílias que criam ainda os filhos assim, né? Não, minha filha tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a arrumar, tem que aprender. Acho que todos precisam aprender para ter essa independência, né? Mas o homem também, ele pode participar dentro desse processo sem, contudo, perder a sua masculinidade. Perfeito. Então, assim, além de não perder a sua masculinidade, é entender que o papel do homem é dar segurança da família, né? E prover a família, ele também pode se tornar um homem que busca, de certa forma, manter o equilíbrio entre a vida do trabalho, a vida profissional e dividir as tarefas em casa. Porque não é só a mulher que deve ter a dupla jornada de trabalho. O homem, além de trabalhar, ele também pode chegar em casa e dividir as tarefas da casa, da família, porque, tipo assim, não é a mulher apenas a moradora da casa. Os filhos são apenas a mulher. Ele também mora dentro da casa e os filhos também são dele. Então é o papel do pai e da mãe cuidar dos filhos e o papel do pai e da mãe cuidar também da casa. Até para terem mais tempo para curtirem os dois e curtir os filhos. Perfeito, Léo. E quando você traz isso, a gente entende que existe esse estigma que ainda é muito forte. Existe esse preconceito que ainda é muito forte. Como eu te falei, às vezes não é um processo consciente, psicológico consciente, é inconsciente. Então, por exemplo, eu atendi a um casal que eles tinham a mesma profissão. Eles trabalhavam no mesmo local e recebiam até o mesmo valor. No entanto, quando ele chegava em casa depois de um dia cansativo de trabalho, o esposo sentava, pegava o controle e ia descansar, relaxar, porque estava com a cabeça cheia de coisas. E a mulher estava lá, né, preparando o almoço do outro dia, fazendo atividade de casa com o filho, colocando a roupa para lavar, e acaba que realmente sobrecarregando, né? Porque, como eu disse, a mulher, ela abraça esse papel que originalmente era apenas do homem, sem, contudo, deixar esse papel que é dela, né, tecnicamente, assim. Eu acho que a forma como nós conseguimos manter o equilíbrio dessa relação entre homens e mulheres e manter ambos saudáveis é você preservar tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Então, respeitar a masculinidade e respeitar a feminilidade. Como, de que forma, Ana? A mulher, por mais que ela trabalhe fora, por mais que ela seja aquela mulher guerreira, por mais que ela tenha um salário que é superior ao do homem, que às vezes acontece, essa mulher, quando ela chega em casa, ela precisa de um colo. Então, assim, é um estigma que passa, que muitas vezes quem olha entende que essa mulher, ela é masculina no sentido de que ela tem força, que ela tem vigor e que ela vai suportar. Quando, na verdade, essa mulher está extremamente adoecida, entende? Da mesma forma, o homem, ele pode fazer todas as atividades que na perspectiva filogenética era oferecida, era típica das mulheres, sem, contudo, ter a sua masculinidade afetada, né? Sendo respeitado dentro do lar. Então, eu já vi muitos casais, por exemplo, brigarem por conta de salários, né? Porque o homem não, de certa forma, não aceita, às vezes, que a mulher ganhe mais do que ele, ou que ela tenha um trabalho melhor do que ele, porque isso fere a masculinidade. E por essa mulher não conhecer sobre esses processos psicológicos, aí fica difícil, né? Até para conciliar, na verdade, né? Os dois, porque, tipo assim, equiparar a questão salarial é muito complicado, porque nem todo homem está preparado para ter uma mulher que, tipo assim,
não é que, talvez não seja porque ela quer, mas a mulher que é independente, ela tem a postura diferenciada, né? E essa, como você falou, essa feminilidade não pode se perder. É exatamente, Léo, porque assim, o feminismo, ele nasce com as pautas muito interessantes e válidas. Na verdade, não é que a mulher buscou ser superior ao homem, ela só queria que... Equidade, né? A equidade, exatamente, que o artigo 5º da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que se cumprisse. Então, tanto homens quanto mulheres têm o direito de estudar. E aí você percebe como a questão cultural ela é tão forte, ela é tão marcante, que quando surge a lei do divórcio e as mulheres têm o direito de agora de pedir o divórcio, porque elas não podiam pedir, algumas mulheres, mesmo sofrendo violência doméstica, sendo humilhadas e vivendo relações tóxicas, elas permaneceram ali. Porque para a sociedade, uma mulher divorciada, uma mulher solteira, não era algo legal, não era algo bacana. Ela não queria ser vista daquela forma, né? Para envergonhar a família, envergonhar os pais. Perfeito, Ana. Ana, e hoje, né, trazendo para os dias atuais, como o homem não ser tóxico com a mulher no relacionamento? Léo, eu acho que ele tem que se entender, saber porque ele tem alguns tipos de comportamento, compreender essas mudanças sociais, as mudanças políticas, as mudanças econômicas, onde a mulher foi inserida desse contexto, compreender que a mulher ela não está buscando ali, como eu falei anteriormente, ser superior ao homem, mas oferecer um suporte, ter condições de poder participar do processo. Então, a mulher, ela lutou pelo direito de votar. Eu preciso participar do processo legislativo, eu preciso participar do sufrágio. Mas ela viu que não era suficiente, então ela precisava de representantes ali dentro que lutassem pelas causas dela. Mas quais causas? O direito de poder ter uma profissão, de estudar, de trabalhar, tanto quanto o homem, né? A gente sabe que ainda é um desafio muito grande com relação à questão da disparidade salarial e é uma luta que continua, né? Vamos para o próximo bloco. Enquanto isso, assistiremos o som de Rony Barbosa. Tira a mão da minha mão, bota no meu pescoço e pode cochilar. Se você quiser amor, pode até sonhar. Enquanto tiver forró, a noite de não se abraçar, a gente vai se amando até o sol raiar. Começou o forró. Xalalalala, a vida só é bela quando existe amor. Xalalalala, a vida é bem vivida quando existe amor. O nome da canção é Destino. A vida é bem vivida quando existe amor. E assim, a vida só é bela? Quando existe amor. Quando existe amor. Sem amor não tem vida, né? Com a frase dessa canção do nosso amigo e querido Rony Barbosa, que iniciamos mais um bloco para falar sobre relacionamento saudável com a nossa psicóloga e amiga Ana Fábia Cirilo. Então, Fábia, nos dias atuais, né, muitos homens e muitas mulheres estão adoecidos, né, não só psicologicamente, mas fisicamente também por conta do cansaço e do desgaste dentro do relacionamento. E como se ajudarem, né, mutuamente, como o homem e a mulher devem se ajudar para não serem tóxicos uns com os outros. Léo, nunca houve uma geração de um adoecimento psicológico, tanto de doenças como a depressão, como a ansiedade, como várias síndromes. Então, nunca a profissão de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra foi tão importante nos nossos dias atuais, justamente por essa sobrecarga de trabalho que você traz aqui. Então, o homem tem se sobrecarregado cada vez mais. Na verdade, a partir do momento que o ser humano já nasce, já há uma cobrança muito grande. Então, assim, nos últimos anos, os meus pacientes eles têm reduzido, inclusive, a idade. Então, você atendia muito adulto, hoje eu atendo muito adolescente, muita criança. Então, já nasce ele cheio de função, cheio de trabalho, tem que ir para natação, tem que ir para o balé, tem que ir para o futebol, tem que ir aula de inglês, tem que ir aula disso, tem que ir aula daquilo. Então, já existe aquela sobrecarga. Então, imagine quando esse indivíduo chega na vida adulta. Então, são muitas responsabilidades, são muitos trabalhos, são muitas demandas.
Então, como eu falei, a mulher tem abraçado isso e muitas vezes essa feminilidade dela não é abraçada, não é acolhida. Esse eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que possa me auxiliar, né? Eu não dou conta sozinha. Por outro lado, o homem também, por ter esse papel intrínseco ainda muito forte dentro de si, com um processo psicológico inconsciente, ele entende que ele não pode pedir ajuda, que ele não pode dizer que ele não está suportando, né, aquele trabalho, aquela carga horária excessiva de trabalho. Então acaba causando o adoecimento, né, como a insônia ou a hipersonia, distúrbios alimentares, a depressão, ansiedade, como eu falei. Então, quando a gente pensa numa patologia e a gente imagina a estrutura de uma casa, por exemplo, quando um engenheiro chega em uma casa que percebe umas rachaduras ali, ele diz que aquela casa ela tem patologias, ou seja, a estrutura daquela casa está comprometida. Então, muitas vezes é isso que acontece com o indivíduo. Então, por fora, a pessoa está ali bem, a pessoa está alegre, está sorrindo, está sendo produtiva, mas por dentro essa pessoa está com várias patologias que precisa parar, arrumar sua estrutura para poder prosseguir. E para arrumar essa estrutura e poder prosseguir, né? Quais são os sintomas? Como perceber? Ó, peraí, tá na hora de parar, tá na hora de respirar, estamos fazendo mal um para com o outro. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para nos ajudar. Então, Léo, utilizando como exemplo assim, da depressão, que o índice hoje está cada vez mais alto, ela é muito sutil. Então, vou utilizar como exemplo aqui de uma das patologias que a gente mais trata hoje, mais comuns dentro dos consultórios. Ela chega de uma maneira muito sutil, então a pessoa não percebe, ela está tão ocupada nos seus afazeres diários e geralmente começa com uma indisposição, com uma irritabilidade, com insônia, pensamentos acelerados. Essa pessoa começa a pensar em muitas coisas, não consegue parar, não consegue controlar. Essa pessoa ela não se alimenta direito, essa pessoa ela não dorme direito, ela é muito impaciente. Então daqui a pouco ela do nada, eu tive uma depressão, mas não foi do nada. O corpo apresentou os sintomas. Então hoje os consultórios médicos estão cheios, lotados, e na verdade não é nada físico diretamente, né? É algo que é emocional, é psicológico. Então você chega no consultório, doutor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ele obviamente vai te passar um remédio, mas aquele remédio ali só vai amenizar os sintomas, né? Mas na verdade o que precisa ser tratado são as causas desse problema. É parar e pensar, eu não sei, geralmente é uma resposta muito comum no consultório. Por que você acha que você está desse jeito? Ana, eu não sei. Mas aí quando você para pensar, você vai escavando, você vai vendo o dia a dia desse indivíduo e aí ele mesmo descobre, né, que é aquela rotina, corrida, né? Então levanta correndo, não toma café, come qualquer coisa na rua, não dorme direito, passa da hora de dormir, fica até tarde no celular. Então são processos que vão acontecendo e que as pessoas vão se acostumando. Perfeito, Ana. Ana, vamos voltar agora aqui para a importância, né, do papel feminino na vida dos homens nesse processo de reconstrução, né, de se sentir não só do cuidado, mas também de acolhimento, né? Porque todos nós homens, né, temos mãe, temos mulheres, sempre há uma frase, né, machista que fala por trás do sucesso de um homem há uma mulher, mas não é atrás, é ao lado, né? E como mostrar para o homem que a mulher é tão importante, é muito importante na vida dele. Léo, isso precisa ser trabalhado numa questão de uma nova educação, de uma nova construção educacional, de uma nova orientação. Então, assim, eu acredito que falar sobre machismo, falar sobre patriarcalismo, falar sobre feminismo, falar sobre como a educação do homem se deu dentro da nossa historicidade, dentro da nossa construção social, é muito importante para compreender esse processo. Então, quando você educa, você trouxe uma fala sua anterior, falando sobre o pai ou a mãe que ensina tanto a menina quanto o menino a participar dos afazeres domésticos. Então, a partir desse momento, constrói-se uma nova mentalidade. Então, eu não posso ter um comportamento se a minha mentalidade, os meus pensamentos não correspondem com aquilo que eu estou fazendo.
Então, para que eu tenha um comportamento, para que meu comportamento seja modificado, eu preciso mudar antes o meu pensamento. E como é que eu mudo o meu pensamento? Através de uma construção educacional, de uma orientação diferente. Então, é preciso falar sobre violência doméstica nas escolas. É preciso falar sobre bullying nas escolas, né? É preciso falar da autoestima na escola, de quão importante é o papel, porque tornou-se como se fosse uma briga de sexo ali, dentro desse contexto social que nós vivemos hoje. Mas o que a gente percebe, entende, que tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes para a construção social e para o equilíbrio da sociedade. Na verdade, a forma da educação que os pais dão para os seus filhos, né? Que homem a mulher está criando para ser o marido e que mulher os pais estão criando para ser esposa. E, geralmente, né, os pais colocam as meninas para fazer os trabalhos da casa. Exatamente. Então, assim, e existem hoje, por exemplo, eu já vejo muitas falas nesse sentido, e como eu falei, existem um grupo de mulheres extremistas com algumas premissas que outras mulheres têm reproduzido essas falas. Então, eu não preciso de homem, né? Eu consigo me virar sozinha, eu consigo dar conta de tudo sozinha. E aí, as mães vão passando isso para as filhas, né? No sentido de dizer, olha, trabalhe, tenha o seu próprio dinheiro para você não depender de homem nenhum. Mas a gente compreende que esta fala dessa mulher está mais ligada à questão de uma experiência negativa que ela teve por depender financeiramente de um homem, do que da própria realidade. Porque não vejo como um problema nenhum uma mulher depender de um homem, ou um homem depender de uma mulher. O combinado não sai caro, né? Então, se foi essa construção que foi feita, esse acordo que foi feito ali naquela família, entre aquele casal, então não vejo problema nenhum nisso. Ana, para finalizar nosso bate-papo, a nossa conversa, de que forma nós homens podemos deixarmos de sermos tóxicos e fazer com que a nossa relação, nosso relacionamento, né, com as mulheres sejam mais saudáveis? Eu acho que tudo começa a partir do autocuidado, né? O autoconhecimento, como eu falei anteriormente, compreender por que eu tenho esse tipo de comportamento, né? Porque os homens também sofrem com isso. E muitas vezes ele não sabe de onde vem, não sabe qual é a origem, ele não sabe porque ele se comporta daquela forma. Muitas vezes foi o modelo familiar que ele aprendeu, então ele viu muitas vezes o pai agredindo a mãe ou falando de maneira grosseira e ele vai reproduzindo isso automaticamente. Então compreender que nós somos frutos de uma construção social é muito importante para que haja essa mudança. E a partir disso, entender que, então assim, para além disso, de compreender esse processo de construção social, o homem precisa também do autocuidado. Ele precisa pedir ajuda, ele precisa procurar por ajuda. Então, se perceber que está nervoso demais, que está agressivo demais, procurar parar, procurar por ajuda, pedir ajuda, explicar. O homem tem muita dificuldade de verbalizar sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. Ele próprio mudar essa cultura e dizer para a mulher como ele se sente, pedir ajuda, fazer terapia é muito importante dentro desse processo de mudança. E nesse processo de mudança e fazer terapia, saber que precisa de um profissional, né? E você é uma profissional. E como te encontrar? Vocês podem me encontrar no Instagram, @psicóloga Ana Fábia Cirilo, e também pelo telefone 77988213045. Obrigadão por ter participado, tá? Obrigadão por esse dia e por esses ensinamentos, tá? E por esses esclarecimentos. E deixou eu e os demais, e o próprio Rony Barbosa, inteirado. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. E você, Rony, para finalizar o nosso Inteirados, eu quero te agradecer. Muito obrigado por você ter aceitado, apesar da sua correria, da sua agenda lotada, e você encontrou lá um tempinho para nós. Mas então vamos finalizar com um pouquinho mais. Vamos sim, parabéns pelo programa. Obrigado, meu queridão. Deus te abençoe essa caminhada, lindo demais. Top, vamos lá. Eu disfarço e não escondo esse amor. Eu te peço e confesso, só você me faz bem. Vem viver esse amor. Obrigado, bom demais.
mais. Então, ficamos por aqui e agradecemos a sua companhia e cada momento compartilhado nessa jornada. Vocês são a razão do nosso sucesso. Até a próxima temporada, se assim Deus permitir. E juntos seguiremos construindo mais histórias incríveis. É com sentimento de gratidão a toda a equipe, músicos, entrevistados, apoiadores e parceiros que confiaram nesse nosso projeto piloto e experimental. Um forte abraço e até a próxima!